E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. E agora aqui de um vídeo com algo que eu tô muito interessado, porque essa pessoa do vídeo aparentemente odeia fast travel, viagens rápidas, né? Enquanto eu adoro fast travel. Eu adoro. Sinceramente, eu até gosto de não fazer fast travel em determinados jogos, mas só se ele tiver administração de recurso pesada. Porque se não tiver essa administração de recurso, para mim tem que ter fast travel. Então vamos lá. Você provavelmente já esteve num jogo e você acabou cansando de andar por aquele mundo e usou o famoso recurso de viagem rápida. Eu odeio viagens rápidas, mas nem tanto também. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Cash, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Reboot. Existe um ponto muito específico sobre viagens rápidas que eu quero falar com vocês, é um tema bem específico. Talvez mostrar como viagens rápidas podem ser melhores implementadas ou que às vezes elas nem são tão necessárias assim. E pra você que não sabe, isso é um recurso tão comum nos videogames que eu acho que 90% dos jogos que tem um mundo um pouquinho maior já tem esse recurso implementado. E se você não sabe do que eu tô falando, é muito comum jogos de mundo aberto ter algum sistema de viagem rápida, que é basicamente um recurso que você vai de ponto A a ponto B meio que instantaneamente. E isso não tá só em jogos de mundo aberto, a gente também tem jogos lineares com esse tipo de coisa. As fogueiras de Dark Souls podem contar como um tipo de viagem rápida. A gente usa viagem rápida por alguns motivos. Pra evitar um caminho chato num mundo sem graça, pra poupar tempo, acredito que principalmente pra poupar tempo. Às vezes você não quer passar 10 ou 20 minutos andando, dependendo do jogo, você sabe que nada vai acontecer nesse caminho, então pode ser bem tedioso. E porque o jogo pode ter uma movimentação chata que não é nada demais. Antes de falar o porquê que eu acho viagens rápidas uma coisa meio ruim, a gente precisa entender como funciona a estrutura de um jogo mundo aberto. Se a gente for puxar lá no início da coisa, lá no primeiro Zelda, que é um dos marcos dos jogos mundo aberto, a gente tinha uma coisa bem especial, um cenário completamente explorável, obviamente, cheio de segredos, e que na época era uma inovação muito grande você entrar numa dungeon, descobrir um baú, ou bater numa parede e descobrir uma sala secreta. Eram coisas que não eram comum. Fora que esses mundos eram pequenos, então não tinha uma necessidade de viagem rápida de fato. A viagem rápida ela começou a aparecer ali mais ou menos no primeiro Wasteland, que é uma franquia que originou Fallout. Nesse jogo a gente não tinha uma viagem rápida, a gente tinha que andar entre os vilarejos, mas em certo ponto do jogo a gente conseguia desbloquear uma forma de acelerar essas viagens. Você não pulava elas instantaneamente, como a gente faz em The Witcher 3 ou Skyrim, mas era uma forma de você acelerar o caminho. Era tipo colocar um vídeo em 2x. Claro que aqui a gente tá falando da viagem rápida de forma mais primitiva, mas esse sistema de viagem rápida ela foi evoluindo junto com os mundos abertos. Hoje em dia a gente basicamente tem 3 tipos de mundo abertos, que são os Ubi-likes, os Assassin's Creed da vida, Ghost of Tsushima, esses jogos que você basicamente tem que limpar o mapa, acampamento de bandido, você sabe muito bem do que eu tô falando. A gente tem os Zelda-likes, que depois do Breath of the Wild ficou bem popular esse estilo de mundo aberto, que é aquele mundo aberto que você marca suas próprias coisas, você é muito pouco guiado, dificilmente vai ter um ícone na tela falando pra onde você tem que ir, basicamente a exploração vai ficar toda por você. A gente tem nesse estilo Elden Ring e o Sable também. É um tipo de jogo de mundo aberto, que ele tem muito menos jogos em comparação aos Ubi-likes, mas que eu acredito que cada dia vai ter mais e mais. Eu gosto. E a gente também tem os famosos bairros abertos, que não são grandes o suficiente para ser considerados mundos abertos, mas também não são pequenos o suficiente para ser um jogo linear. A gente vai ter aquela parte de Seattle de The Last of Us, aquela parte mais ou menos aberta de Gear 5. Raramente esses bairros abertos vão ter algum sistema de fast travel porque eles são mundos pequenininhos, e muitas vezes eles estão em jogos lineares, que acabam tendo uma parte que é mais aberta do que o restante do jogo. E por que eu tô falando disso tudo, de tipos de jogos de mundo aberto e etc? Porque a viagem rápida, ela tá literalmente ligada à estrutura de um mundo aberto. Por que eu falei pra você que eu odeio viagem rápida? Porque se a estrutura desse mundo aberto não for boa o suficiente, sim, é bom colocar uma viagem rápida. Se a gente for pensar de uma... Eu discordo. Eu discordo. Eu acho que a viagem rápida, ela não depende da estrutura do mundo. Eu acho que ela depende de como são as viagens de volta. Se você tivesse que fazer dentro do jogo. Eu vou pegar, por exemplo, um jogo de sobrevivência, que você tem que ficar gerenciando a comida, você tem que ficar gerenciando a água, se você tem que gastar com medicamento e coisa e tal. Nesses jogos, se você tiver viagem rápida, fica meio esquisito, porque, tipo, você gasta tempo no jogo. Então, se uma viagem vai levar 5 horas, aliás, 6, 8, 10 horas dentro do jogo, você tem que gastar esses recursos. Não pode ser simplesmente, para ir até do ponto A até o ponto B, eu gastei, sei lá, 10 quilos de carne. Mas para voltar do ponto B ao ponto A, eu fiz um fast travel e não gastei nada. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Agora, você quer ver uma viagem rápida que eu não vejo sentido? Lá naquele jogo lá, Horizon Zero Dawn. Se não me engano, tem uns recursos lá única e exclusivamente para viagem rápida. Certo?
Você tem, acho que é umas carnes lá que você pega, que aí permite você fazer o fast travel. Mas aí, tipo, por que que tem isso? Eu não vejo sentido, porque, tipo, se você quiser voltar a pé, sem usar o fast travel, você não gasta nenhum desses recursos. Por que que o fast travel gasta recurso, se quando eu andar sem esse fast travel, é grátis? Entende? Uma forma lógica, é muito estranho você querer teleportar de um lado pro outro no mapa instantaneamente e não querer curtir o jogo, aproveitar o caminho. É claro, essa é uma forma lógica de pensar e nem sempre, de fato, vai ser assim. A gente vai ter muitas variáveis, até mesmo, às vezes você cansou de andar pra lá e pra cá. Mas deixando essa parte pessoal de lado. Essa parte aí do cansou de andar pra lá e pra cá, aconteceu comigo quando eu coloquei um modo em Fallout 3 na época, que tirava fast travel. Você só teria fast travel se você, eh, você tinha uma moto nesse mod, certo? Você tinha uma moto, ela lhe dava fast travel, só que você tinha que fazer manutenção nela, pegar combustível. Eu gostei muito disso no início, mas depois de tanto andar no mapa, cara, aquele negócio virou só tédio. Virou só tédio. De, porra, tô cansado de andar, vou usar aqui a maneira mais fácil. Existem jogos que usar viagem rápida é quase um crime, ou você praticamente nunca usa. Por exemplo, o jogo do Homem-Aranha. Por que você raramente usa viagem rápida nesse jogo? Pela movimentação incrível que esse jogo tem. E de ponto A a ponto B é uma das melhores partes desse jogo. Os caras conseguiram fazer uma movimentação que você prefere gastar muito mais tempo indo de um lado pro outro, do que literalmente instantaneamente, eu falo isso do Homem-Aranha 2, que é literalmente instantânea a viagem rápida, chegar no seu destino. Jogos que têm uma movimentação divertida nunca vão precisar de viagem rápida. No Dying Light 2, por exemplo, eu não usei viagem rápida em nenhum momento. Não tem pra que eu perder isso em troca de uma tela de load, por mais que eu perca mais tempo. Perca entre muitas aspas. Isso não se limita só numa movimentação divertida. Os jogos da Rockstar são a prova disso, porque eles têm uma viagem rápida, por mais que elas sejam meio escondidas. No GTA V a gente vai ter os táxis, e no Red Dead a gente vai ter lá as carroças. O jogo não te apresenta muito bem essa opção de viagem rápida, mas ela tá ali. Porém, muitas poucas pessoas usam isso, porque é um mundo muito bem construído, é um mundo que você gosta de viajar. Você gosta de pegar um carro e atravessar Los Santos até a parte do deserto, até chegar no Monte Chiliad. Você gosta de andar de cavalo por aí no Red Dead. Às vezes é um pouco cansativo, mas é um mundo tão bom, tão bem feito, que você nem dá tanta falta assim de viagem rápida. Mas tem também as coisas que acontecem no meio do caminho, né? E se não acontecesse nada no meio do caminho? Você ainda ia se divertir com essa viagem rápida? Se não tivesse nada interessante no meio do caminho, você sempre soubesse que no caminho não vai ter nada. Você só gastaria aquele tempo de ir e voltar. Você tem certeza que você ia conseguir se divertir com a viagem rápida? Com a ausência de viagem rápida? Diferente dos jogos de antigamente, que não tinham viagem rápida por uma certa falta de necessidade, já que eram mundos pequenos, no Red Dead e no GTA V são mapas gigantescos. O Red Dead, principalmente, tem literalmente o mapa do Red Dead 1 ali. Eu não sei vocês, eu não dei falta de viagem rápida no Red Dead 2 em quase nenhum momento. Principalmente por um detalhezinho que esse jogo tem, que eu vou falar daqui a pouco. Existe um ponto onde a viagem rápida é realmente necessária. A viagem rápida ela sempre foi uma forma de poupar tempo, mas eu acredito que ela nunca foi muito bem pensada. Porque não faz sentido, por que você ia querer poupar tempo num jogo que tem um mundo tão cativante? Ou será que nem todo jogo tem um mundo tão bom assim? Sim, existe um momento que realmente a viagem rápida é necessária, por mais que eu tenha falado um monte que eu não goste dela. Por exemplo, um jogo que é o contrário do Red Dead 2 e do GTA V que eu te falei, um jogo que tem um mundo aberto ruim, onde você vai de ponto A a ponto B naquela forma meio chata, a ambientação não é tão legal, a movimentação ela é nada demais, a exploração não vai te surpreender durante o caminho, a ambientação é enjoativa. Sim, isso são pontos onde a viagem rápida é de fato necessária. Porque é diferente de um jogo que tem aqueles famosos eventos aleatórios, que você tá pegando a estrada e do nada alguma coisa acontece. Aquele mundo que é realmente vivo e tá sempre te surpreendendo, você não vai querer pegar uma viagem rápida e perder alguma coisa assim. Um jogo de mundo aberto bom, ele tem que te entreter durante o caminho. Porém, a viagem rápida é usado como uma grande muleta. É muito mais fácil para a empresa criar uma viagem rápida, porque ela sabe que o mundo dela é tedioso de ponto A a ponto B, porque nada vai acontecer durante aquele trajeto. E aí fica muito mais fácil para você e para a própria desenvolvedora que você use a viagem rápida mesmo. É muito mais. Eu concordo. Tem também aqueles casos, você já limpou do ponto A ao ponto B todo o caminho. Você já pegou todos os itens, já pegou tudo que tinha para pegar, não tem mais nada no caminho. Aí, meu amigo, viagem rápida é o que há. Mais fácil pros dois. E aí que começa toda a história de eu odiar viagens rápidas. Porque com certeza ela já foi usada de muletas pra muitos mundos abertos por aí. Eu não sei o que é pior, porque tem jogos que tem mundos muito bem construídos e vivos, que eles se estragam com a viagem rápida. Acho que o exemplo mais catastrófico é o Watch Dogs 2, que você não precisa nem sequer ter ido no local pra desbloquear a viagem rápida. Você já pode. Eu acho meio esquisito as viagens rápidas ser tudo aberto no Watch Dogs 2. Faz sentido, de certo modo, porque o personagem já conhece todos os lugares, por assim dizer.
Mas nós não, nós que estamos jogando não conhecemos. Por que a gente pode viajar para um canto que a gente nunca viu? Não sabe nem como é o caminho. Meio esquisito isso aí. Pode teleportar pra todos os cantos desde o início do jogo. Ou seja, você não vai ter o mínimo incentivo pra explorar esse mundo, e não é como se esse jogo tivesse um mundo vazio pra empresa fazer isso. O mundo de Watch Dogs 2 é muito vivo, os NPCs são incríveis, toda hora acontece uma bizarrice na tua frente. Existem alguns tipos de viagens rápidas. Bom, acredito que vocês conheçam esse mapa daqui, é o Rio de Janeiro, mas a gente não quer ficar aqui, a gente quer dar uma viagem rápida, um pouquinho pra esquerda, nem tanto, tá bom assim, um pouquinho mais de zoom. Aqui, perfeito. A gente quer dar uma viagem rápida pra São Paulo, porque a gente vai ter uma mensagem muito importante de lá. Pô, o Joel tem sorte, hein, mano, o cara na casa dos 50 e tá com o cabelo cheinho, bonitão, sem entrada nenhuma, tá maluco. E se eu te dizer que não é sorte, mas que o Joel tinha um segredo nesse mundo pós-apocalíptico pra ter esse cabelo cheinho. E eu também tenho esse segredo. Pra quem... Eu não posso deixar de notar aquele código QR ali. Eu já disse num outro vídeo aqui, código QR, você sempre tem que deixar ele o mais simples possível, que é para mesmo os celulares com as piores câmeras conseguir ler. E, meu Deus do céu, cara, que código QR complexo aquele ali. Tanto é que, em vez dele ter os 4 quadradinhos, 3 grandes e um pequeno, ele tem 3 grandes e 1, 2, 3, 4, 5, 6 pequenos. Caralho, que desgraça! Acompanho um reboot há muito tempo, lembra do Pão de Mel mais calvo que o protagonista do Disco Elysium. Obviamente isso afetava muito minha autoestima, principalmente pelo fato de que eu trabalho com visibilidade, né? Tô em todo vídeo dando minha cara a tapa aqui. Até que um dia eu falei, chega, mano, eu vou atrás desse segredo que o Joe escondia nesse mundo pra ter um cabelo foda. O gerenciamento da manual. Obviamente é um processo que não é do dia pra noite, né? É uma parada que exige um tempo. E lembrando também que cada caso individual vai de pessoa pra pessoa, mas no meu eu comecei a ver resultado lá pelo 4º mês de uso. E a autoestima é uma parada que transparece no nosso dia a dia, mano. Não tem como. Eu continuo tendo a manutenção pra não jogar todo o esforço que eu tive fora e voltar pro carequinha. É importante ter isso em mente. E pra quem não sabe, a Manual é uma plataforma de gerenciamento de saúde só pra homens. E eles resolvem tudo. Conectam com médicos credenciados, farmácias parceiras, tudo sem você precisar sair de casa. E pra mim essa é a melhor parte. O que mais me pegou foi a segurança e a praticidade. É 100% online. E eu ainda tenho suporte clínico no WhatsApp sempre que eu precisar. Então se você tá vendo aí as entradas chegarem, eu recomendo que você comece o seu tratamento. Com a Manual vai ser prático, seguro e personalizado pra você. E digo mais, eu tenho um cupom exclusivo de 40% de desconto no seu primeiro pedido. 40. É só escanear o QR Code que tá aí na tela pra você, ou clicar no link na descrição, ou comentário fixado. Então, de novo, o melhor momento pra você se cuidar é sempre o agora. Bora se cuidar com a Manual. Por falar em tipos de viagens rápidas, existem viagens rápidas que são de fato muito criativas, que elas tentam pelo menos se ambientar no estilo do jogo. No Zelda Majora's Mask, a viagem rápida ela é por meio do instrumento musical. Você toca uma música e você consegue fazer a viagem rápida. Tem toda uma interação, uma forma de você tocar aquela música. E é engraçado que um dos jogos que você menos usa viagem rápida da história, que é o Spider-Man, ele tem cutscenes divertidinhas, que é tipo o Homem-Aranha pegando o metrô, já que a viagem rápida seria basicamente o metrô de Nova York. Então toda vez que você pega uma viagem rápida, tem uma cutscene diferente ali do Homem-Aranha interagindo com as pessoas. É engraçadinho, por mais que você não vá ver isso nunca. Eu acho que até os desenvolvedores sabiam disso, que eles colocam um troféu pra você pegar esse metrô pelo menos 3 vezes. Vai ficar fazendo cutscene à toa também, né? O God of War também tem um estilo de viagem rápida maneirinho. De todos que eu falei, ele é o mais sem graça, mas você pode ficar aí, andando em volta dessa porra dessa árvore no meio do vazio. Existem jogos que seriam completamente estragados se tivessem viagem rápida. Acho que o jogo mais óbvio com isso é Death Stranding, que até tem um sistema de viagem rápida, mas ela não funciona 100% do tempo. Ela serve mais como uma forma de você viajar entre os capítulos do jogo, já que o jogo é literalmente sobre andar, então não tem muito como funcionar as viagens rápidas aqui. Eu quase zerei Death Stranding. Eu parei só porque acabei ficando com tédio perto do final, mas realmente as viagens rápidas lá, elas funcionam muito bem para a história. Eu gostei de como foi implementado. Eu gostei. Usei poucas vezes, porque sinceramente é mais lucrativo quando você quer ir para um lugar. É mais lucrativo você simplesmente pegar um monte de encomenda que vá para aquele lugar que você quer. É bem mais lucrativo. Shadow of the Colossus é um jogo também que não tem viagem rápida. Você sempre vai estar andando atrás dos colossos, sentindo o vazio daquele mundo, que seria completamente estragado se você só pudesse, sei lá, teleportar pros colossos diretamente. Nem faz sentido a estrutura desse jogo. Apesar dele ser um mundo aberto vazio, não tem pra quê. São jogos onde andar faz parte da experiência. Não faz sentido você colocar viagem rápida num walking simulator. Existe uma coisa que eu gosto de chamar de histórias emergentes, que é um tipo de acontecimento que ele pode ser previsto ou não pelo jogo, mas que vai ficar meio que como uma história pra você contar. Por exemplo, você tá andando por aí com seu cavalo em Red Dead e é parado por um grupo de estranhos
personagens pra te assaltar. Não é uma coisa que você tava esperando, vai ficar na sua mente justamente por isso, e vai ser meio que uma história pra você contar. Red Dead Redemption é o melhor exemplo disso. Acontece assalto, tem seita, briga de bar, um pouco de cada coisa pode acontecer nesse mundo com você. E essas histórias emergentes, elas não vão acontecer com você se você sempre usar a viagem rápida. Cada caminho pode ser uma experiência em um mundo bem feito, e é uma coisa que acaba sendo sacrificada. As viagens rápidas, elas podem também atrapalhar no reconhecimento de um bom level design. Um exemplo muito bom é Dark Souls 1. Todo mundo fala do level design de Dark Souls 1. Um certo ponto do jogo, você consegue pegar o teleporte entre as fogueiras, lá pela quase metade do jogo. Imagina se esse teleporte tivesse nas fogueiras desde o início do jogo. Eu sei, tem muita gente que acha que o jogo melhora muito quando você pega esse teleporte. E de certa forma até faz sentido, o jogo fica menos complicado, menos cansativo, porque você não precisa ficar andando pra lá e pra cá nesse mapa que ele é um pouco confuso, apesar do level design genial. Mas se tivéssemos teleporte entre as fogueiras desde o início do jogo, eu duvido muito que você reconheceria o level design disso aqui. Você não ia ter pra que admirar todos os atalhos, sentir aquele alívio quando você descobre uma área que se conecta com a outra. Porque você poderia só sentar na fogueira e ir pra onde você quiser. Aquela tensão e ânsia pra descobrir um atalho não existiria. E eu acho que eles medem isso muito bem aqui, porque o começo do jogo não tem teleporte, mas é uma coisa que você pega lá pra metade, pro jogo inteiro não ficar cansativo. Você tem toda a experiência do level design absurdo que a gente tem na primeira parte do jogo. Depois que você já passou por isso, você pode ir pra onde você quiser. Eu acho que é a melhor forma de implementar uma viagem rápida, sem tirar o charme do jogo. As viagens rápidas, elas podem até mesmo simplificar o level design de um jogo. A gente acabou de falar de Dark Souls 1 e de como o level design desse jogo é simplesmente sensacional. Por mais que ele seja torturante, tem uma magia aqui. Já no Dark Souls 3, é de fato um level design bem mais simplificado do que o primeiro. Claro, tem gente que prefere, afinal ele é muito mais direto ao ponto, você já tem ali o teleporte entre as fogueiras desde o início. Mas é justamente isso que simplifica o level design. Não existe conexão entre os caminhos tanto quanto Dark Souls 1, porque não precisa. Então isso faz com que Dark Souls 3 tenha um level design infinitamente mais simples do que o primeiro. E ok, isso não é necessariamente ruim, tem gente que prefere, mas que é menos complexo de fato, é. E o culpado por isso é que você desde o início pode teleportar pra qualquer lugar. Obviamente que você já tenha ido. O Dark Souls 3 ele é muito mais corredorzão do que o primeiro. Claro que esse jogo não é só um corredor, mas se a gente for pegar na comparação, você vai se perder muito mais no Dark Souls 1 do que no 3. E aí vai da sua opinião, se você prefere uma experiência mais direta ao ponto, como Dark Souls 3, ou se você gosta dessa vibe de se perder e, consequentemente, aproveitar bem esse level design meu. Ah, pra mim eu não gosto de nenhum Dark Souls. Pra mim é tudo jogo lixo. Maluco que tem no Dark Souls 1. A gente falou sobre como viagens rápidas podem simplificar o level design comparando Dark Souls 3 com o primeiro, mas elas também podem atrapalhar um level design. Aqui a gente já não tá falando sobre simplificar, mas sim piorar. E não só level design em questão de gameplay ou exploração, como a gente tava falando de Dark Souls 3, mas também de roteiro. No God of War 2018, por exemplo, acontecem vários diálogos no meio do caminho, conforme você vai andando entre pontos exploráveis. Diálogos como as histórias do Mimir, que ele sempre vai contando sobre as curiosidades daquele mundo, o Atreus fazendo perguntas, ou o moleque pra perguntar coisa também. Toma cuidado que estão fazendo coisa chata com curioso aí. Claro, são diálogos secundários, não é nada da história principal, mas são coisas importantes. Pra você se aprofundar naquele mundo, esses diálogos são praticamente obrigatórios. E são coisas que você vai perder usando a viagem rápida lá, rodando na porra daquela árvore. A viagem rápida, ela obviamente... Mas nesse caso, você não só pode fazer viagem rápida por onde você já andou? Então, tipo, as conversas que ele tinha que ter, ele já teve. Eu não sei do que você tá reclamando. Também vai quebrar a sensação de distância. A sensação de que aquele lugar que você pode ir é muito longe. Só que não é, porra, tu pode só teleportar pra lá. Você vê montanhas ao fundo e tem toda aquela sensação de aventura, com aquele take do mundo, de um mundo muito grande pra você desbravar. Mas essa sensação se quebra quando você pode simplesmente ir de um lado pro outro instantaneamente. Você pode escolher entre andar 20 minutos no mundo de Skyrim ou falar com esse filho da puta aqui, pegar uma carroça e pronto. Você pulou um monte de coisa que você poderia ter vivido aí no jogo. Já que vocês falam que eu falo muito de Skyrim, O pior que, tipo, todas as cidades de Skyrim, na minha primeira jogatina, eu descobri a pé, porque eu não sabia que dava pra pegar a carroça ali e pagar 50 centavos. Puta que pariu, cara. Eu descobri aquele mapa inteiro a pé, cara. A pé. Ah... Vou pegar um jogo diferente. Um jogo diferente. Um jogo que não tem nada a ver. Fallout 4. Falei que não tem nada a ver. Fallout 4, assim como Skyrim, que eu não vou mencionar mais, existe um modo sobrevivência. Nesse modo sobrevivência é adicionado doenças, fome, sede e mais uma cacetada de coisa aí pra você se imergir mais no jogo. E nesse modo sobrevivência, o Fast Travel, a viagem rápida, ela é completamente desabilitada. Você vai ter que explorar o mundo caminhando. E eu vou falar pra você, tanto em Skyrim quanto Fallout 4 é uma experiência completamente diferente. Só o fato de você não poder teleportar pros lugares já muda completamente o jogo. Isso que eu não tô falando das outras coisas que são adicionadas, como fome e doenças, e deixa, consequentemente, o jogo um pouquinho mais desafiador, mas pelo fator exploração, o jogo muda completamente. Quando eu joguei esses dois jogos no modo sobrevivência pela primeira vez, olha, eu não tenho poucas horas desses jogos. Eu descobri coisas que eu nunca tinha visto na vida. Side quests inteiras que eu nunca tinha visto, em um jogo que eu tinha jogado mais de 500 horas. Se você tem a oportunidade de testar esse modo, tanto no Fallout 4 quanto no Skyrim, jogue. Ainda mais se você já conhece esse jogo de ponta a ponta, eu tenho certeza que você vai descobrir coisas que você nunca viu. Esse modo... Eu concordo com ele. Para os dois jogos. Concordo com ele.
Eu acho que esses jogos aí, principalmente porque, tipo, nesse modo aí, você consome recurso de sobrevivência. Você precisa de comida, precisa de água, no caso de Fallout, precisa de remédios. No caso de Skyrim, você precisa de roupas, de frio, é a porra toda, sabe? É por isso que o Fast Travel é desabilitado, porque os desenvolvedores provavelmente não sabiam como fazer um Fast Travel em que você precisasse desses recursos. Aí eles desabilitaram. Eu até gosto, mas com a ressalva. Eu acho que eles deviam ter feito mais no estilo Horizon Forbidden West, que é necessário recurso para fazer o Fast Travel. Eu acho que abolir totalmente o Fast Travel não foi uma boa coisa, não. E, tipo, esses jogos aí, eles medem as horas, certo? Devia ter uma maneira de você fazer um Fast Travel, aí o jogo pedir para você tantos recursos. Olha, você vai gastar tantas horas para atravessar daqui para ali. Você, para fazer essa viagem, você precisa de tanto de comida, tanto de água, tanto de remédio. Aí você pode fazer essa viagem. Eu queria que fosse assim. Eu adoraria que fosse assim. Porque depois de um tempo, no começo é maravilhoso, sabe? Quando você ainda tá juntando recurso e tal. Mas lá na frente, quando os recursos deixam de ser algo para você ficar gerenciando, porque você já tem tanto lá na frente que eles não fazem mais diferença, sabe? Você já tem 300 quilos de comida, mais 300 litros de água, e se você quiser parar nas suas próprias fazendas que você tem, você pode pegar tudo de novo para encher, já não faz mais diferença. Você também já pegou todos os itens que tinha no caminho de volta, não tem mais o que fazer, sabe? O negócio deixa de ser algo divertido para ser só trabalho. Vira só tédio. O modo ele é tão foda que daria pra fazer um vídeo só dele. Os jogos do Bethesda-like, eles são os que mais ganham nessa falta de viagem rápida, porque são jogos com muita sidequest. Se você é do tipo de jogador como eu, que adora fazer sidequest e sai ignorando toda a campanha principal, isso conta pra vários jogos, não são jogos parecidos com os jogos da Bethesda. Eu mesmo criei no meu backlog uma lista falando só dos jogos que eu fiz todas as sidequests, porque eu gosto muito disso. Então se você também curte muito fazer sidequest, eu recomendo que você tente desapegar um pouco das viagens rápidas. E joga esses jogos que eu falei no modo sobrevivência, você não vai se arrepender, é muito bom. Existe um impacto até psicológico na falta das viagens rápidas. O mundo de qualquer jogo vai se tornar muito mais memorável pra você. Só que isso só vai funcionar se o mundo for bem feito. Por isso que o problema em si não são as viagens rápidas, e sim como elas são implementadas. Porque tem jogos muito bons que, se não tivesse as viagens rápidas, poderiam se tornar melhor, e jogos que tem um mundo aberto medíocre, realmente não tem jeito. As viagens rápidas, elas são uma forma de você não sofrer naquele mundo de tão mais ou menos que ele pode ser. É como se fosse uma muleta. A viagem rápida, ela vai servir de muleta pra jogos ruins, apenas. E pra jogos que são muito bons, você acaba perdendo alguma coisa. Assim como eu falei, em Skyrim, em Red Dead, com as histórias emergentes, você não vai viver um assalto aleatório viajando rápido por aí. Você não vai viver aquelas histórias emergentes que eu te contei em qualquer jogo que tenha um mundo aberto vivo, se usar as viagens rápidas o tempo todo. Assassin's Creed Origins é um ótimo exemplo disso. Talvez o melhor e pior exemplo ao mesmo tempo. Porque é um jogo lindo, com uma ambientação perfeita. Sensacional. Em questão de ambientação, você não usar a viagem rápida aqui, você vai sempre se admirar com o mundo a se explorar nesse jogo. É tudo muito detalhado. Porém, esse jogo também é o pior exemplo, porque nada nesse jogo vai te surpreender. Quando você estiver andando por aí, vai ser sempre aquela mesma coisa tediosa. Você não vai ter um evento aleatório pra te surpreender. Você meio que sabe que nada vai acontecer enquanto você estiver por aí caminhando. É um mundo previsível, e quando as coisas são previsíveis demais, elas ficam um pouco chatas. A conclusão que eu posso tirar disso é: as viagens rápidas, elas podem ser úteis, porém, dependendo do uso delas, elas podem mais atrapalhar do que ajudar. Existem jogos que não tinham a mínima necessidade de ter essas viagens rápidas, existem jogos que elas poderiam ser melhores implementadas, e existem jogos que elas são usadas como muleta pra disfarçar um mundo tedioso e mal feito. Claro que nem sempre a gente tá disposto a andar 30 minutos, nem que o jogo seja muito bom. Se um jogo tem um universo muito bem feito, a gente pode dar 30 minutos pra isso. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter me ouvido falar até agora. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Jogue os jogos que eu te falei no modo sobrevivência, Fallout 4 e Skyrim. Se você for fã desse tipo de jogo, você não vai se arrepender, depois me agradece. Tamo junto e até a próxima. Eu concordo com a maioria das coisas, mas eu acho que viagem rápida em mundos grandes são essencial, cara. Mesmo esses jogos que ele falou aí, o Skyrim e o Fallout 4, no modo sobrevivência, depois que você já não tem mais recursos para gerenciar, porque você já tem muito de tudo, a falta de um fast travel vira puro tédio. Se transforma em puro tédio. Mesmo porque você já limpou todo o caminho de volta.
Na maioria dos casos. Porque, tipo, você pega Fallout. Tem aquela base inicial lá em Sanctuary. Sanctuary Hills, eu acho o nome. Você faz uma base lá. Aí toda vez você quer voltar pra lá. Ou outras bases que você fez no caminho. De tanto você voltar, você já limpou o caminho de volta várias vezes e já perdeu o sentido. Porque você sabe como é o caminho de volta decorado e é só tempo perdido você voltar. Então, a falta do fast travel incomoda bastante depois que você já está avançado no jogo. Mas são boas experiências para ter. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!